A apresentação de Jesus no templo, a virtude de Simeão e a profecia de Ana. Assim começa a visão de Maria Valtorta. Vejo sair de uma casinha muito modesta um casal. De uma pequena escada externa desce uma mãe muito jovem com um menino nos braços, envolvida em um pano branco. Reconheço esta nossa mamãe. É sempre ela, pálida e loira, elegante e tão gentil em tudo o que faz. Está vestida de branco com um manto azul claro no qual se envolve. Na cabeça, traz um véu branco. Vai levando com todo o cuidado o seu menino. Aos pés da escadinha, José espera, ao lado de um burrinho cinzento. José está todo vestido de cor marrom claro, tanto na túnica como no manto. Ele olha para Maria e lhe sorri. Quando Maria chega perto do burrinho, José passa a rédea do animal por baixo do braço esquerdo e segura por um momento o menino, que está dormindo tranquilo, para que Maria possa acomodar-se melhor na sela. Depois ele lhe devolve Jesus e põe-se a caminho. José vai ao lado de Maria, segurando sempre o animal pela rédea e prestando atenção para que este vá sempre direito e sem tropeçar. Maria está com Jesus no colo e, como por temor de que o frio lhe possa fazer mal, estende sobre ele um dos lados de seu manto. Os dois esposos falam pouco, mas sorriem um para o outro frequentemente. A estrada, que está longe de ser um modelo de estrada, vai se estendendo pelo meio de um campo que nesta estação do ano está vazio. Um ou outro viajante passa pelo casal, mas são raros. Depois, eis as casas que vão aparecendo e alguns dos muros que rodeiam as cidades. Os dois esposos entram por uma porta, começando o percurso sobre o calçamento, muito irregular da cidade. O caminho se torna muito mais difícil, seja porque o trânsito os obriga a parar o burrinho com frequência, seja porque este dá contínuas sacudidelas sobre as pedras e os buracos, perturbando Maria e o menino. A estrada não é plana, é uma ladeira ainda que leve. Está apertada entre as casas altas de portinhas estreitas e baixas, com raras janelas que dão para a rua. No alto, o céu se mostra com muitos retalhos do céu azul entre uma casa e outra, ou melhor, entre um e outro terraço. Embaixo, na rua, há gente e vozerio, transeuntes que se encontram com aqueles que estão nos seus jumentos ou com os que conduzem jumentos com carga. Outros vão indo atrás de alguma embaraçante caravana de camelos. A um certo ponto passa uma patrulha de legionários romanos, com grande barulho de cascos e de armas, desaparecendo atrás de um arco colocado em uma rua muito estreita e pedregosa. José vira para a esquerda e entra por uma rua mais larga e mais bonita. No fim desta, vejo o muro de uma fortaleza que eu já conheço. Maria apeia do burrinho junto à porta, onde há uma espécie de posto para outros jumentos. Eu digo posto porque é parecido com um barracão, ou melhor, um telheiro, onde há palha pelo chão e umas estacas com argolas onde se amarram os animais. José dá algumas moedas a um homenzinho que apareceu por ali, conseguindo deste modo um pouco de feno e um cântaro de água tirada de um poço velho que fica num canto, para alimentar o burrinho. Em seguida, vai ao encontro de Maria, entrando com ela no recinto do templo. Dirigem-se primeiro para os pórticos, onde estão aqueles que Jesus mais tarde fustigaria severamente, os vendedores de pombos e cordeiros e os cambistas. José compra 2 pombinhos brancos, não troca o dinheiro. Compreende-se que ele já tem a quantia certa. José e Maria se dirigem a uma porta lateral de 8 degraus, como me parece tenham todas as portas. É como se o cubo do templo seja erguido do solo. Esta porta tem um grande átrio parecido com os portões de nossas casas das cidades, mas seu átrio é mais amplo e adornado. Nele se encontram à direita e à esquerda 2 espécies de altares,
ou seja, duas construções retangulares, cuja finalidade a princípio não compreendo bem. Parecem baixas bacias, porque a parte interna é mais baixa do que a beirada externa, que fica alguns centímetros mais alta. Aparece um sacerdote, não sei se chamado por José ou se tendo vindo por si mesmo. Maria lhe oferece os 2 pobres pombos, e eu, que já sei qual a sorte que eles vão ter, viro o olhar para o outro lado. Observo os ornatos do pesado portal, do teto e do átrio, mas parece-me ver com o rabo do olho o sacerdote aspergir Maria com água. Deve ser água, porque não vejo ficarem manchas em sua veste. Depois Maria, que junto com os pombinhos tinha dado uma porção de moedas ao sacerdote, eu tinha me esquecido de dizer isso, entra com José no templo verdadeiro e propriamente dito, acompanhada pelo sacerdote. Eu olho para todos os lados, é um lugar cheio de adornos, esculturas de cabeças de anjos, palmas e outros ornatos estão sobre as colunas, sobre as paredes e o teto. A luz penetra por curiosas janelas longas e estreitas, naturalmente sem vidros, abertas em diagonal sobre a parede. Suponho que seja para impedir a entrada dos aguaceiros. Maria segue até um certo ponto onde para. Alguns metros a outros degraus e acima deles há uma espécie de altar, por trás do qual há ainda uma construção. Percebo agora que eu achava que estivesse no templo, mas me encontrava na parte que contorna o templo verdadeiro e propriamente dito, isto é, o santo, dentro do qual ninguém, a não ser os sacerdotes, acho que podem entrar. Aquilo que eu pensei que fosse o templo não é mais do que um vestíbulo fechado que cerca em 3 partes o templo onde está encerrado o tabernáculo. Não sei se me expliquei bem, mas não sou arquiteta nem engenheira. Maria oferece ao sacerdote o menino, que acabou de despertar e está movendo os olhinhos inocentes ao redor de si próprio com aquele olhar espantado dos bebês de dias. O sacerdote o toma em seus braços e o ergue virado para o templo, junto àquela espécie de altar que está acima dos degraus. O rito terminou. O menino é restituído à mãe e o sacerdote se retira. Há várias pessoas olhando curiosas. Um velhinho encurvado abre caminho entre essas pessoas, mancando e apoiando-se num bastão. Deve ter muita idade, eu diria mais de 80 anos. Aproxima-se de Maria, pedindo-lhe que o deixe pegar o menino por um instante. Maria atende ao pedido sorrindo. Simeão pega o menino e o beija. Eu sempre acreditei que ele pertencesse à classe sacerdotal, mas ao invés, parece ser apenas um simples fiel a julgar pelas suas roupas. Jesus lhe sorri fazendo aquela caretinha cheia de dúvidas, característica das crianças de peito. Parece que o observa com curiosidade porque o velhinho está chorando e rindo ao mesmo tempo, e suas lágrimas fazem um verdadeiro bordado de pontinhos de luz brilhando enquanto vão se insinuando por entre as rugas, enchendo de pérolas a barba longa e branca para a qual Jesus estende as mãozinhas. É Jesus, mas é sempre um bebê, e tudo que se move à sua frente lhe chama a atenção, e lhe dá vontade de pegar para conhecer melhor, seja lá o que for. Maria e José sorriem, e também os presentes que elogiam a beleza do pequenino. Ouço as palavras do velho santo e vejo o olhar espantado de José, o olhar comovido de Maria e também da pequena multidão, em parte admirada, mas também comovida, tomada pela alegria, pelas palavras do velho. No meio da pequena multidão estão alguns barbudos e enfatuados sinedritas, que balançam a cabeça, olhando para Simeão com uma compaixão zombeteira. Devem pensar que está fora de seu juízo pela idade. O sorriso de Maria se apaga e se transforma em uma acentuada palidez quando Simeão lhe anuncia sua futura dor. Por mais que ela já o saiba, esta palavra lhe aflige o espírito. Ela se aproxima ainda mais de José em busca de conforto, apertando com sentimento seu menino ao seio, bebendo como alma sequiosa as palavras de Ana, que, sendo mulher, tem piedade do sofrimento de Maria e lhe promete que o Eterno amenizará com uma força sobrenatural
à hora de sua dor. Mulher, para aquele que deu Salvador ao seu povo, não faltará poder para mandar um anjo confortar-te no teu pranto. Nunca faltou a ajuda do Senhor às grandes mulheres de Israel, e tu és bem mais do que Judite e Jael. O nosso Deus te dará um coração de ouro puríssimo, para que possas resistir ao mar de dor, pelo qual te tornarás a maior mulher da criação, a mãe. E tu, menino, lembra-te de mim na hora da tua missão. E aqui cessa a visão. E Jesus diz a Maria Valtorta logo após a visão: nascem dois ensinamentos para todos, da descrição que fizeste. O primeiro, não é a um sacerdote mergulhado nos ritos, mas espírito ausente, e sim a um simples fiel que a verdade se revela. O sacerdote, sempre em contato com a divindade, voltado a tudo que é relacionado a Deus, dedicado a tudo que está acima da carne, deveria ter percebido logo quem era o menino que estava sendo oferecido ao templo naquela manhã. Mas para que pudesse pressentir, precisava de um espírito vivo, não simplesmente de uma veste para cobrir um espírito, que se não estava morto, estava muito adormecido. O Espírito de Deus pode, se quiser, trovejar e sacudir, como um raio e um terremoto, até o espírito mais obtuso. Isto ele pode, mas geralmente, visto que ele é espírito de ordem, dado que Deus é ordem em cada uma de suas pessoas e em seu modo de agir, ele se expande e se comunica. Não digo só onde há merecimento suficiente para receber a sua efusão, e nesse caso seriam poucos os casos em que ele se expandiria. Nem mesmo tu conhecerias as suas luzes, mas sim onde ele vê boa vontade em merecer a sua efusão. Como se explica essa boa vontade? Tanto quanto possível, com uma vida inteira em Deus, na fé, na obediência, na pureza, na caridade, na generosidade, na oração. Não tanto no ativismo, mas na oração. Há uma diferença menor entre a noite e o dia do que entre o ativismo e a oração. A oração é comunhão de espírito com Deus, da qual vós saís revigorados e decididos a ser de sempre mais dele. O ativismo é um hábito qualquer, feito por diversos fins, mas sempre egoístas, deixando-vos como sois, ou melhor, vos agrava até de uma culpa de mentira e de assídia. Simeão tinha esta boa vontade. A vida não lhe tinha poupado trabalhos e provações, mas ele não perdeu a boa vontade. Os anos e as vicissitudes não tinham enfraquecido nem abalado a sua fé no Senhor, nas suas promessas, e não tinham diminuído a sua boa vontade de ser sempre mais digno de Deus. Antes que os olhos de seu servo fiel se fechassem à luz do sol, na esperança de se reabrirem ao sol de Deus, rutilando nos céus, que seriam abertos quando eu lá subisse após o meu martírio, Deus lhe mandou um raio do Espírito, que o guiou ao templo para ver a luz do mundo. Movido pelo Espírito Santo, diz o Evangelho, oh, se os homens soubessem que amigo perfeito é o Espírito Santo, que guia, que mestre, se amassem e invocassem este amor da Santíssima Trindade, esta luz da luz, este fogo do fogo, esta inteligência, esta sabedoria, muito além do necessário eles haveriam de saber. Escuta, Maria Valtorta, escutai, meus filhos. Simeão esperou durante toda uma longa vida para ver a luz, para saber que a promessa de Deus estava cumprida, mas ele nunca duvidou, nunca disse a si mesmo, é inútil que eu persevere em esperança e em oração. Ele perseverou e alcançou a graça de ver o que nem o sacerdote, nem os sinedritas, cheios de soberba e opacidade, viram. O Filho de Deus, o Messias, o Salvador naquele corpo infantil que lhe dava calor e sorrisos. Ele recebeu, portanto, o sorriso de Deus como o primeiro prêmio de sua vida honesta e piedosa, através dos meus lábios de menino. Segunda lição:
as palavras de Ana. Também ela, que é profetisa, vê o Messias em mim, recém-nascido. Isto é natural, dada a sua capacidade de profecia. Mas escutai o que ela, inspirada pela fé e pela caridade, diz a minha mãe. Tirai disto luz para o vosso espírito, para que ele rejubile neste tempo de trevas, nesta festa da luz. A quem Deus Salvador não faltará o poder de dar o seu anjo para confortar o vosso pranto. Pensai que Deus deu-se a si mesmo para anular a obra de Satanás nos espíritos. Agora não poderá ele vencer os satanases que vos torturam? Não poderá enxugar o vosso pranto, derrotando esses satanases e enviando-vos de novo a paz do seu Cristo? Por que não pedir com fé verdadeira, poderosa, uma fé diante da qual o rigor de Deus, desprezado por vossas inúmeras culpas, caia com um sorriso, trazendo perdão como ajuda, trazendo a sua bênção como arco-íris sobre esta terra que está submergindo em um dilúvio de sangue provocado por vós mesmos? Pensai, o Pai, depois de ter castigado os homens com o dilúvio, disse a si mesmo e ao seu patriarca: não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens, porque os sentidos e os pensamentos do coração do homem estão inclinados para o mal desde a adolescência. Portanto, não ferirei o ser vivo mais uma vez. Ele foi fiel à sua palavra, não mandou mais o dilúvio. Mas vós, muitas vezes, já dissestes a vós mesmos e a Deus: se nos salvarmos desta vez, se nos salvas, não faremos mais guerras, nunca mais. E depois, sempre continuais fazendo guerras cada vez mais tremendas. Quantas vezes, ó homens falsos e sem respeito para com o Senhor, é a vossa palavra? No entanto, Deus vos ajudaria ainda uma vez, se a grande massa dos fiéis o chamasse com fé e amor poderoso. Escutai, ó vós todos, que sendo muito poucos para contrabalancear os muitos que estão mantendo vivo o rigor de Deus, permanecei devotos a ele, não obstante a hora tremenda que ameaça crescer a cada instante. E colocai as vossas aflições aos pés de Deus. Ele saberá mandar-vos o seu anjo, como mandou o Salvador ao mundo. Não temais. Ficai unidos à cruz. Ela sempre venceu as insídias do demônio, que por meio da ferocidade dos homens e das tristezas da vida, procura o domínio dos homens pelo desespero, isto é, pela separação de Deus, pois não pode apoderar-se dos corações de outra maneira. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.